Meus queridos, um bom dia a todos. Nós vamos começar essa escola bíblica dominical. Desde já eu convido a todos vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like para fortalecer o canal. E lembrando que todo domingo nós estamos aqui trazendo o assunto da escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica pela revista Betel, pelo Ministério de Madureira, na pessoa do pastor local, pastor José Filho. Meus queridos, nós vamos dar início ao trabalho, nós vamos dar início a essa lição no dia de hoje, 24 de janeiro, a lição de número 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. Desde já nós vamos iniciar com uma oração. Bendito eterno Deus, maravilhoso Pai. Neste momento nós apresentamos nossas vidas, apresentamos a cada vida que estará estudando essa lição com a gente, aprendendo um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor nos ajude. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à lição. A lição ela tem verdade prática, tem textual e os objetivos da lição e o texto de referência. Nós estaremos lendo esses textos, eu vou colocar o encardzinho na tela, fazer essa leitura para você que está em casa assistindo nosso vídeo também possa nos acompanhar. Lição número 4, dia 24 de janeiro de 2021. A fidelidade do cristão ao Senhor. Texto áureo. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther, capítulo 3, verso 1. Verdade prática, o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. O objetivo da lição: ensinar que a nossa fé é testada a todo momento, mostrar que há esperança em meio à adversidade e alertar sobre a luta diária do cristão. Texto de referência: Esther capítulo 3. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Verso 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas um mandato do rei? Verso 4. Sucedeu, pois, que dizendo eles isto de dia, não lhe dando ouvidos, fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante deles, Ramã se encheu de furor. A introdução. Veremos nessa lição que nossa confiança deve estar pautada em Deus acima de tudo. Iremos aprender que o Senhor transforma as perseguições em bênção para a nossa vida, pois em tudo Ele tem propósito. Ponto de partida: devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo. Primeiro ponto é prova de fé. Lembrando que cada ponto desse aqui tem pelo menos 3 tópicos. Vamos dar início à prova de fé. Sempre que nos vem à memória a história de alguém que não se curvou perante alguém que não seja o Deus de Israel, nossos olhares incidem sobre a figura dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor, mandou fazer, em Daniel no capítulo 13, verso 12. E nos esquecemos da prova de fé e de coragem do judeu Mardoqueu. A Bíblia expõe que o perverso Ramã foi nomeado pelo rei acima de todos os príncipes e deu uma ordem a todos os seus servos que deveriam se curvar diante dele.
Este é capítulo 3, verso 2. Todavia, Mardoqueu não se curvou diante de Amã e de suas ordens. O Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curvem diante do pecado. Apocalipse capítulo 2 e verso 10. O primeiro tópico desse primeiro ponto é o seguinte: o título de Grande é o Senhor. Diz o seguinte: o salmista escreveu que o Senhor é grande e tal grandeza não é possível conhecê-la plenamente. Salmo 145, verso 3. Bem-aventurados são os que buscam se relacionar com Deus, grande e criador de todas as coisas. Apesar de tal grandeza, ele está interessado em relacionamento com o ser humano e age para tal. Contudo, para que tal relacionamento ocorra, é preciso que o ser humano responda positivamente à manifestação da graça de Deus em seu convite. Mateus verso 24 e 37. O registro do Evangelho de Mateus revela que o Senhor disse que queria, mas o povo não quis nada, e ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida dos que são discípulos de Cristo, ovelha do seu rebanho. Meus queridos, nós vemos aqui nesse primeiro ponto, a prova de fé, o autor, que é o nosso bispo Abner Ferreira, ele faz aí uma comparação a respeito dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram pessoas que foram levados cativos para a Babilônia no período do exílio. E foram homens que não se curvaram à ordenança do rei, porque aquela ordenança ela ia contra os princípios que eles haviam recebido, contra os princípios do seu povo, contra os princípios de fé e adoração a Deus que eles tinham. Eles nunca iriam se curvar a um Deus que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E o autor ele descreve que passa-se desapercebido a história do judeu Mardoqueu, que mesmo que todos se curvassem a Ramã, Mardoqueu não se curvava, ele permanecia íntegro, fiel àquilo que ele tinha aprendido e àquilo que ele havia recebido dos seus pais, aquilo que ele havia aprendido, recebido e colocado em prática por meio da sua fé e da sua confiança para com o Eterno. Aí nós vemos aqui que ele dá aqui no primeiro ponto, a grandeza e a integridade de Deus, dizendo que Deus é um Deus grande, que é um Deus poderoso. A Bíblia diz que o céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Aí ela faz uma comparação em questão de grandiosidade, dizendo que Deus é tão grande, tão poderoso, que ele compara a terra como se fosse onde Deus colocasse os seus pés, como se fosse o tapete da sua casa, o chão, algo nesse sentido, para que você que me vê possa ter uma compreensão mais clara. Ou seja, dizendo que mesmo nós sendo seres humanos, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, mas nós temos um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, e que ajuda os seus filhos, aqueles que o buscam de sinceridade e com coração sincero, íntegro e aberto, que clama a Deus, que crê na sua palavra e o recebe de bom grado e de coração aberto. O que é que o autor ele quis dizer com tudo isso? Ele quis dizer o seguinte, que mesmo que a situação seja diversa, se lembre daquele que lhe chamou, que é grande, é poderoso, tem poder para resolver qualquer situação, e tudo que nós venhamos a passar, para a gente pode ser difícil, mas para Deus não é nada. É algo fácil de o nosso Senhor resolver. Por isso que nós devemos manter a fé, porque nós ganhamos as nossas batalhas
é pela fé, não é pela força do nosso braço. Dando sequência aqui ao nosso assunto, no segundo tópico, diz o seguinte: a vitória do povo de Deus. Primeiro começa com grande é o Senhor, segundo a vitória do povo de Deus. Amã fazia parte de um povo que foi primeiro a atacar os israelitas quando eles estavam saindo da escravidão do Egito. Rumo à terra prometida, foi uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabara de recuperar sua liberdade após séculos de cativeiro e de sofrimento. Este embate se deu em Refidim, perto do Monte Sinai. Como consequência, o Senhor estabeleceu que os amalequitas por fim seriam exterminados. Êxodo capítulo 17, verso 14 a 16, Números 24, 20 e versículo 20, e Deuteronômio 25, verso 17 a 19. Depois vocês dão uma analisada nesses textos em casa com mais calma para entender do que nós estamos falando, do que se trata este assunto em específico dos descendentes da linhagem de Ramã. Entendemos então que Amã manifestou as características dos amalequitas em querer destruir o povo de Deus. Entretanto, a justiça divina sempre proverá salvação. Salmos 71, verso 2. E abrir a porta de escape para que possamos suportar. 1 aos Coríntios, verso 10 e 13. Aqui ele deixa claro o seguinte, a vitória do povo de Deus. Ele deixa claro que Amã, ele fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar o povo israelita quando saía do Egito, que eram os amalequitas. O autor ele deixa entender que esse Ramã ele tinha uma linhagem, uma descendência amalequita. E se você for analisar, você vai ver um texto a respeito desse povo lá em Êxodo, no Antigo Testamento, falando que eles fizeram mal ao povo judeu. Mas Deus prontamente lhe traz livramento e escape naquela situação, como trouxe livramento e escape para o povo de Israel por meio de Esté e por meio de Mardoqueu, por ter descoberto aquele fato, entregado o assunto para o rei, como nós vimos na lição passada, e ter servido juntamente com sua prima, no qual ele criara como filha, servido de instrumento de escape para o seu povo. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Ai de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que aos olhos do homem aquela pessoa seja tida como insignificante. Ramã olhava para o exterior de Mardoqueu, contudo, o Senhor sondava seu interior. 1 Samuel, verso 17, 7 a 8, o rei Davi dá um grande exemplo de que não devemos afrontar o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. A expressão não toqueis nos meus ungidos, em 1 Crônicas 16, verso 22, e em Salmos 105, verso 15, aponta para a ação de cuidado de Deus, protegendo o seu povo e preparando tudo para o cumprimento da sua promessa, como prometido, como comentado por C. Allen, por Leslie C. Allen, que foi um comentarista no qual o comentarista dessa revista se inspirou para trazer essa parte desse comentário. Deus tinha um plano com Mardoqueu. O plano que Deus tinha com Mardoqueu
era de trazer escape para o seu povo. Mardoqueu, ele poderia não entender naquele momento, porque quando aquele homem faz quando Ramã faz aquela ameaça contra Mardoqueu e contra o povo judeu, daquele povo ser exterminado e aquele povo perecer, ele faz um propósito juntamente com a sua, vamos dizer, a sua filha, né? Que ele criou, era tido como filho, sendo que era sua prima. Faz um propósito com ela, deles orarem, jejuarem, clamarem a Deus o livramento, para poder ali falar com o rei, expor o assunto e Deus trazer o livramento por meio daquilo. O que o autor quer nos deixar claro é o seguinte: você que aceitou Jesus, você que tem um compromisso com Deus, você que tem, que Deus ele tem por filho e você tem a Deus como pai, você que fez um propósito com Deus, tem uma aliança com a terra. Deus ele cuida da sua igreja, do seu povo. Jesus ele estava falando para Pedro, disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele estava dizendo, olha Pedro, tu é Pedro, porém sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Quando Jesus fala sobre essa pedra, ele está referindo-se a ele mesmo. Ele está dizendo, ó, essa pedra que sou eu, que eu sou a principal pedra angular de esquina rejeitada pelos edificadores, mas para você e para aqueles que creem em mim, eu sou uma pedra preciosa. Eu vou edificar a igreja sobre mim, que sou o fundamento verdadeiro, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Por quê? Por causa da pedra que é Jesus. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guarda, as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, que aí veio as tempestades, veio o mar, se levantou e a casa não caiu porque estava firmada. Porém, o insensato, ele é semelhante a um homem que edificou a casa na areia. Por quê? Porque edifica a casa na areia, não tem estrutura para resistir aos intempéries. Os intempéries da vida é aquela pessoa que recebe essa palavra, mas não põe em prática. Ela entra no ouvido, sai no outro e aquilo não frutifica. Aí no primeiro vento, nos primeiros intempéries da vida, na primeira angústia, na primeira tribulação, a pessoa cai, porque não tem firmeza, porque ela não chegou à fonte das águas vivas, que é Jesus. É aquele sentido. Conhecia Jesus só de ouvir falar, mas não tem experiência espiritual com Jesus. A pessoa nunca vai conseguir crescer e se desenvolver espiritualmente e angariar assim alguma coisa de muito boa do nosso Deus, se não entrar e beber da fonte da água que é Jesus, se não tiver experiência espiritual. Deus é bom, Deus é bom, Deus nos ajuda, mas é necessário nós provarmos o melhor de Deus. E o que é isso? É relacionamento. É relacionamento com Deus. Vamos prosseguir. O nosso segundo ponto, uma luz no fim do túnel. As pessoas que não são resilientes como Mardoqueu adquirem o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, eles são capazes de manter o equilíbrio e de trabalhar seu caminho através dos contratempos. Suas atitudes podem ajudar a protegê-las da desesperança e de outros problemas. Mardoqueu se encontrava num momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Ramã. Não havia luz no fim do túnel. Entretanto, ele demonstrou ser resiliente diante desta situação. Mardoqueu viu no clamor a oportunidade de resposta de Deus. Salmos 91, verso
15, o famoso Salmo 91, que muita gente conhece de cor e salteado. Salmo muito belo e muito maravilhoso, que demonstra a guarda e a proteção de Deus para com seu povo. E é tão bem certo que a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, nem tosqueneja. E aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão sua força como as águas, correrão e não se cansarão. A luz no fim do túnel, meus queridos. Era o Mardoqueu aqui, ele tinha tudo para se desesperar, para perder a esperança, para largar tudo, como diz no ditado do popular, chutar o balde. Porém, ele manteve sua fé confiante. Isso aí sabe o que é, meus queridos? Isso aí é experiências com Deus. Ele manteve sua fé confiante, pois ele conhecia quem o havia vocacionado, quem o havia chamado, quem, desde quando ele foi levado cativo para a Babilônia, estava lá no reino dos Medos e dos Persas, depois que a Babilônia foi dominada pelos Medos e os Persas. Ele sabia que Deus nunca o havia abandonado, nunca o havia deixado. Ele sabia que aquela situação ia passar. Por quê? Porque Deus havia dado uma promessa para aquele povo. Que aquele povo eles receberiam libertação e seriam livres da mão do opressor. E Deus sempre cuidava da sua igreja, do seu povo. Por isso, não se preocupe no momento de aflição, não perca a calma, não se desespere, não perca a esperança. Momento de dor, de angústia, de aflição, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar auxílio. Primeiramente, a gente pode buscar auxílio no homem, pode buscar um conselho, buscar uma ajuda humana, sim. Mas a primeira atitude que devemos tomar é buscar auxílio e ajuda divina. E você tem que buscar auxílio e ajuda divina em lugares certos, não em lugares errados. Você tem que buscar auxílio e ajuda divina em Deus, porque somente Deus e mais ninguém, em algumas situações de cunho espiritual, pode lhe ajudar. Nenhum outro ser pode fazer nada a não ser Deus. Por isso, busque ajuda em Deus, que eu lhe garanto que Ele vai lhe tirar dessa situação. Somente confie, busque de sinceridade de coração. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto? O primeiro tópico do ponto 2, o cristão é afrontado todos os dias. Mardoqueu era um homem que não fazia mal a ninguém. Ainda assim, despertou o ódio e a atenção negativa de Ramã. Disse Jesus: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Enfurecido pela recusa de Mardoqueu em curvar-se diante dele, Ramã forjou o extermínio não só de Mardoqueu, como também de todos os judeus no Império Persa. Ainda hoje cristãos são atacados e sofrem por causa da sua fé, passando por todo tipo de preconceitos, abusos e até o martírio. Isso que aconteceu naquela época com Mardoqueu, somente por causa do ego de Ramã, que enfureceu-se por Mardoqueu não querer prostrar-se em honraria àquele homem, como um sentido de adoração. Muitas pessoas sofrem perseguição por causa da sua fé, por causa do que acreditam. Muitos cristãos no mundo são martirizados. Está aí o exemplo do Estado Islâmico, que persegue e martiriza aqueles que não se querem se dobrar à fé que eles têm, que é uma fé errônea. Porque Deus não quer, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte
do ímpio, mas antes quer que ele se converta, abandone seus maus caminhos e seja salvo. Por isso que o Deus do Islã, ele não é o mesmo Deus pregado na Bíblia, o mesmo Deus do Evangelho, não é o mesmo Deus no qual é falado nos Evangelhos, não é o mesmo Deus e não é o mesmo Jesus a quem a Bíblia descreve. Dando prosseguimento ao nosso assunto, mesmo por meio de perseguições, angústias, devemos ficar firmes, pois nós temos um Deus que nos guarda. O terceiro tópico do segundo ponto diz assim: uma atitude em meio à aflição. Seguramente você já ouviu alguém interrogando o Senhor pelos motivos de haver tanta amargura e aflição no mundo, ou em sua vida em particular. Mardoqueu passou por um momento assim. A Bíblia relata como Mardoqueu soube tudo quando se havia passado. Rasgou Mardoqueu seu manto e vestiu-se de um saco de cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Este é capítulo 4, verso 1. A atitude de Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo mesmo em terra estranha. Nossas lágrimas são ouvidas pelo Senhor. Elas as sabem interpretar. Por isso o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 e verso 5. Tudo aqui, meus queridos, é por meio da integridade e da fé. O salmista, ele dá o exemplo do Salmo 30 e o verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E começa dando também o exemplo do nosso personagem em questão, que ele rasgou suas vestes, ele colocou cinza sobre sua cabeça, ele clamou, chorou e pediu socorro a Deus. Isso ali era isso mesmo em terra estranha. Aquele povo lá daquela terra, os nativos daquela terra, talvez não entenderiam isso que eles estavam fazendo 100%, mas o povo judeu entendia perfeitamente que ele estava demonstrando um sentimento de afronta, um sentimento de vergonha, de vexame, um sentimento de humilhação, e dizendo como se muitos em outras situações diziam assim: Deus, como é que pode, Deus? Por que acontece tanta coisa ruim comigo, e fulano assim, fulano isso, fulano isso, fulano isso? Mas ele não, ele foi buscar a Deus, foi socorro, dizendo: Senhor, o Senhor viu aí o que é que esse homem está planejando? Ele está planejando destruir o teu povo. Deus, eu estou me humilhando aqui pedindo a tua ajuda, não só para me livrar, mas para livrar também os demais, que era muita gente. Isso é que nós devemos fazer. Ore por você, ore pelos demais, mantenha a fé firme. A pessoa tomar decisões erradas trazem consequências. E há decisões que são caminho sem volta. No meio do desespero, da angústia, em meio a depressões, a situações que tiram a nossa paz, as pessoas tendem a agir sem raciocinar e sem pesar as consequências daquela situação, daquela ação que está desejando tomar. Por exemplo, a pessoa que procura intentar contra a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento que ela sente interno dentro de si, ela quer acabar com a dor que ela sente. Ela acha que a forma mais fácil de acabar com aquela dor é acabando com a própria vida, porque imagina que acabando com a própria vida aquilo vai acabar e fica por isso mesmo. Porém, a Bíblia ensina o seguinte: a Bíblia ensina que nós estamos aqui de passagem e que existe dois caminhos. A Bíblia diz que há o caminho estreito que conduz ao céu e são poucos que por ele entram. E há um caminho largo que conduz à perdição e muitos são que por ele entram. Um caminho
pecaminoso, caminho que conduz à perdição do homem. A Bíblia diz que Deus criou essas coisas para Satanás e os seus anjos. Não é prazer de Deus que o ser humano entre por este caminho. Mas a Bíblia diz que você é servo de quem obedece. E o ser humano, as pessoas têm obedecido mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E pela justiça de Deus, assim como um justo juiz condena o malfeitor, condena o assassino e ele vai cumprir pena, da mesma forma é Deus. Deus ele perdoa, Deus ele redime, mas aí Deus ele deixa a oportunidade aberta para quem quiser mudar de vida e ser salvo. E a solução não é a pessoa em momento de angústia, eu me sinto abandonado, minha família me deixou, meu namorado me deixou, minha namorada me deixou, minha mulher, minha esposa, eu fui traído, eu não sei o que, eu perdi tudo, não sei o que. Não é o fim, é manter a cabeça no lugar, manter a esperança. Pular da ponte não vai resolver, vai apenas agravar o quadro. E agravar de forma, sabe o quê? Eterna, sem volta, sem solução. Não tem mais jeito depois de sair. Mas enquanto você está vivo, o que é que se deve fazer? Porque tem gente que escuta a voz, é você repreender aquelas vozes e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer igual aquele homem disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, eu trouxe o meu filho, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. E eu trouxe aqui, me ajuda na minha incredulidade. Jesus vai lá e faz a situação e expulsa aquele espírito maligno da vida daquele homem recebe a bênção. A mulher do fluxo de sangue tinha tudo para se desesperar, porque vivia uma segregação, porque pela lei não podia conviver com as outras pessoas, pois era considerada impura. Ela rompeu o preconceito, pois se colocou em meia multidão, mesmo que ela tivesse com a sua hemorragia, mesmo se tivesse naquele momento sangrando, que estava, porque a Bíblia diz que cessou, ela não temeu ser rechaçada, não temeu passar por afronta, mas ela enfrentou o povo, tão somente para tocar nas vestes do Senhor Jesus, porque ela sabia que a solução para a vida dela era aquele que ia passando naquele momento ali. E é o que eu lhe digo, é a mesma coisa. Momentos difíceis nós passaremos, sempre nós iremos passar, mas em todos neles há Deus. E se você confia a Deus, lhe ajuda e as coisas andam e você consegue passar por isso aí, você vai ser vitorioso. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Esse é o segredo, é chegar a Jesus. Sozinho nós não conseguimos resolver nada. Mas se nós estivermos com Jesus, as coisas andam e tudo isso para que Deus seja glorificado. Porque Deus quer o bem-estar do ser humano. Deus não quer que ninguém sofra nem pereça. Quem quer isso aí é o inimigo. Deus quer o bem-estar do ser humano. Mas para isso é necessário nós nos achegarmos a Deus, assim como o Mardoqueu fez. Vamos dar prosseguimento. Nosso terceiro e último ponto, a luta diária contra os nossos inimigos. Assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, é real, e suas artimanhas também. Ao estudarmos as Escrituras, entendemos com nitidez o quanto Deus espera que seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Entretanto, ele promete guerrear juntamente conosco. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Primeiro tópico do terceiro ponto diz assim, uma missão e uma exposição. Milhares de vidas todos os dias estão sendo ceifadas por Satanás.
Deus nos convoca para uma missão especial como discípulos de Cristo, pregar o Evangelho para que estas pessoas conheçam o caminho para Deus, bem como precisamos estar preparados e convictos para apresentar as razões da nossa fé com mansidão e temor. 1 de Pedro 3,15. Além de permanecermos na exposição do Evangelho genuíno, 2 Timóteo 4, 1-5. O diabo ele não é um ser imaginário. O inimigo das nossas almas ele não é um ser fantasioso, um fictóide. Mas é um ser que existe. A Bíblia diz que ele está solto. Muitos dizem por aí que ele está preso, mas não está. A Bíblia diz que ele está solto. E a Bíblia diz que todo mundo jaz no maligno. Todo sistema que opera neste mundo, ele jaz sobre influência demoníaca. E é o maligno que coloca o desespero na pessoa, que coloca a angústia, que começa a fazer com que as pessoas fiquem com as suas faculdades mentais ruins e influencia na depressão. A pessoa começa a ficar depressiva e começa a ficar angustiada e desgostoso da vida, e tudo nisso aí, a influência maligna, umas diretamente e outras indiretamente. E somente Deus, por meio da sua graça, por meio do seu poder concedido a nós, é que nós podemos vencer essas coisas. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. E quem está em mim produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: ó, eu sou a videira, eu é que dou vida para os ramos, e o ramo precisa estar em mim para poder se manter vivo. Agora, se ele estiver fora de mim, a consequência que ele vai ter é deixar de dar fruto, e se for cortado ele vai secar. Por isso temos que estar colocado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, para nós vencermos, trazermos o Evangelho e anunciarmos que há uma saída e um caminho para todas as situações. E o caminho que leva ao céu é Jesus e mais nenhum outro. O tópico 2, a igreja deve manter-se fiel a Cristo. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Muitos se têm ouvido falar sobre a fidelidade, sobre ser fiel, porém pouco querem de fato ser submissos. Não existe fidelidade sem submissão. Mardoqueu era um homem comum, como eu e você. Ele passou por múltiplos problemas e amarguras, contudo foi submisso e fiel a Deus. O fato de Mardoqueu crer somente em Deus foi a chave da sua vitória. Tenha certeza que as dificuldades vão tentar nos induzir a nos ajoelharmos diante delas. Porém, como Mardoqueu, precisamos saber a quem nós servimos. É o que eu venho falando. Mardoqueu passou por uma dificuldade, que a dificuldade era risco da perca de sua vida, mas ele não temeu, porque ele sabia aquele que ia livrá-lo. E se ele partisse, mesmo se ele viesse a partir, ele sabia para onde ia, mas ele sabia que Deus ia trazer livramento. Por isso, mantenha-se firme, fique firme, creia, busque a Deus, ore e creia no milagre, creia que a bênção de Deus vai chegar na sua família, na sua casa. E o terceiro e último tópico, nosso alvo é Cristo. Como o alvo deve ser o primeiro lugar, procurar-nos chegar mais a Deus, tomando-nos imitadores de Cristo através de uma vida de santidade. E a nossa caminhada cristã deve anunciar Cristo em tudo que Ele representa em nossa vida. Não podemos admitir que as vozes daqueles que estão nas trevas nos façam desviar da nossa principal missão, que é levar a palavra de Deus aos corações perdidos. Não devemos nos acovardar, ou seja, é levar a palavra, anunciar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós recebemos de Deus. Muitos de nós teve uma vida ruim. Aí tem de gente que há de dizer assim, depois que fez isso, que fez aquilo, virou cristão. A Bíblia diz que Deus veio buscar os perdidos, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes.
Mas por todo ser humano ser pecador, ele precisa do remédio, e o remédio é Jesus. E Jesus perdoa os pecados, livra da condenação eterna, ele traz direito à vida eterna, lhe dá alegria, gozo, paz, que é os frutos do Espírito. Paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, são coisas que eles acarretam a vida cristã, são características que acarretam do novo nascimento. Por isso, devemos anunciar o Evangelho, levar o Evangelho às demais pessoas e trazer esperança. A conclusão, nesta lição, fomos ensinados a convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida e da nossa família. Aprendemos que as dores permitem uma busca apurada por sua presença e que devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados dos ataques de Satanás. Nós aprendemos que em meio às dores devemos buscar, também devemos buscar a Deus, não só em meio às dores, mas em meio também aos momentos de bonanças, e devemos manter os nossos princípios e os nossos caráteres cristãos, que tão de perto são bombardeados pelo inimigo para tentar jogar na lama e na sarjeta. Você que esteve comigo até esse momento, muito obrigado, que Deus abençoe. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixar o like, compartilha para os teus amigos, para os teus vizinhos, para os teus parentes, para tua mãe, para teu pai, para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas, que você conheça, para nós alcançarmos o máximo de gente, abençoarmos a vida de muitas pessoas. Ore comigo, bendito e eterno Deus, maravilhoso Pai, neste momento nós te agradecemos por cada vida, cada pessoa que esteve comigo até agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê livramento nas guerras, que o Senhor ajude em tudo. Meu Deus, assim acalma os corações, consola o que precisa de consolo, cura o enfermo, Deus, traz livramento e abre as portas para o necessitado. É isso que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.